mais falar um pouco mais de Jesus, e a gente não podia falar, né, desse homem, eu digo homem, enquanto viveu na Galiléia, na Palestina, em Roma, né, desse ser divino, mas esse homem também que conviveu entre nós, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente não podia deixar de falar que ele era cosmopolita, né? Ele era de muitas cidades, ele não era de uma única cidade, né? Jesus foi um mensageiro do amor, né? Não só do amor, mas também da inclusão. Em suas mensagens, nas suas andanças, nas suas pregações e no seu ministério, não havia espaço para exclusão. O que Jesus queria era incluir todos, né, para que todos acompanhassem o seu ministério esse que levaria ao reino dos céus. Jesus nunca se limitou, né, a uma comunidade ou apenas a um grupo, né? Durante o seu ministério, ele se encontrou com pessoas de todas as origens. Precisa a gente fazer um estudo aprofundado, né? Ele não fez distinção, por exemplo, entre judeus e não judeus, né? Entre ricos e pobres, né? Ou seja, entre homens e mulheres. Jesus dialogou com os samaritanos, ou com as samaritanas, né? que é um grupo que era considerado impuro pelos judeus, né? Mas Jesus foi lá e dialogou com essa comunidade, com esse grupo de pessoas, conforme João 4, de 1 a 42, você vai encontrar os momentos em que Jesus dialogou com esse grupo. Ele também se encontrou com os gentios, né? Com a mulher sírio-fenícia também, que pediu para lhe ajudar com sua filha. Está lá em Marcos 7, de 24 a 30. Jesus não se limitou a falar só com os líderes religiosos de sua época, ele também se encontrou com aqueles que eram considerados, ou que eram de fato marginalizados, como os leprosos, por exemplo, né? Há passagens na Bíblia e no Novo Testamento de Jesus se encontrando com os leprosos, como ali em Mateus 8, de 1 a 4, né? Ele esteve com os cegos, ali em João 9, né, de 1 a 41, e ele esteve com as prostitutas, que era um outro grupo de pessoas, né, de mulheres marginalizadas. É importante que a gente diga nesse aspecto aqui que prostitutas não era tão somente a mulher, né, da qual a prostituta que a gente imagina hoje, né? A condição de prostituta bastava tão somente não ter marido, viver sozinha numa sociedade patriarcal e extremamente machista como era o mundo palestino, o mundo judaico, digamos assim. Então você vai encontrar Jesus dialogando com a prostituta, né, em alguns casos, mais especificamente o caso de Madalena, que você vai encontrar também, isso é muito comum, todo mundo conhece essa história do caso de Madalena, mas ali em Lucas 7, de 36 a 50, você vai encontrar esse diálogo de Jesus com a prostituta. E por isso, não há dúvida de que ele tenha recebido muitas críticas dos seus contemporâneos, muito criticado, né, por se associar a essas pessoas, mas Jesus não se importou com isso, né? Dada a sua grandeza, dada a sua magnitude, ele sabia que todos eram filhos de Deus, né? E que mereciam respeito e amor. Certa vez Jesus disse, amai ao próximo como a si mesmo, Mateus 22, 39, né? E ele mostrou que o amor e a compaixão podem superar todas as barreiras e todas as divisões.
Por isso Jesus era um ser, né, que tinha amor, tinha compaixão e que lutava para superar essas barreiras, né? Ele lutava pela inclusão e não pela exclusão. Além disso, Jesus também se encontrou com líderes religiosos de sua época, como por exemplo os fariseus, que mesmo sendo adversários de Jesus, mas tiveram em algum momento com ele, né, seja no momento de discussão, né, acerca de determinados temas, né. Os saduceus também estiveram com Jesus e a gente tem já um texto anterior, né, nós temos um vídeo anterior, falando daqueles que eram adversários políticos de Jesus. Ele os criticou por sua hipocrisia e falta de compaixão, conforme está lá em Mateus 23, de 1 a 36. Jesus se encontrou com os romanos, não havia mais opressores do que os romanos, né, que oprimiu toda a Galiléia, Palestina e etc. Né, todos os povos construindo seu vasto império, mas Jesus esteve com eles, se encontrou com esses romanos, né, que eram os governantes da época. Ele não podia ficar de fora como uma liderança política, como um líder político e espiritual. Ele foi questionado sobre a legitimidade de pagar impostos, por exemplo, ao imperador romano. Está lá em Mateus 22, 15 a 22, e ele respondeu: dar a César o que é de César e a Deus o que era de Deus. Finalizo dizendo que Jesus se encontrou, esteve, né, dialogou com pessoas de todas as origens, todas as crenças, seja rica ou seja pobres, né, durante o seu ministério. Ele mostrou que o amor e a compaixão podem superar todas as barreiras e divisões, e que todos são filhos de Deus, né, e merecem respeito e amor. E aqui a gente deixa o nosso questionamento. E você? Tem dialogado com todas as pessoas? Tem acreditado que todos são filhos de Deus? Né? Tem respeitado nessa diversidade? Tem respeitado, né, o outro, os diferentes? Né? Se não tem feito, pensa no que Jesus fez, né, e aplica esse princípio, né, cristão à tua vida.